Shalom, shalom! Graça e paz, igreja linda, povo lindo, povo santo que está aqui conosco no nosso Café com Pão. Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Café com Pão. O galo cantou, você já acordou? Já fez seu café? Então bora degustar do maná do céu! Pastora Rose, seja bem-vinda. Pastor Luiz, glória a Deus, seja bem-vindo. Tamires, seja bem-vinda. Linéia, seja bem-vinda. Fez aniversário esses dias, querida, parabéns, Deus abençoe. Bom dia, que bom que vocês estão aqui conosco hoje para juntos degustarmos do maná do céu, compartilharmos do pão vivo que desceu do céu, a palavra que Jesus deixou para nós. Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus, você que está entrando aí, dá um bom dia, uma paz do Senhor, para eu saber que você está aí. Já tomou seu café hoje? Tem gente aí que já está começando a preparar o almoço, né? Eita glória! Hoje nós vamos compartilhar de uma palavra abençoada. Nós já falamos sobre esse texto aqui, mas hoje Deus me trouxe esse texto numa visão um pouco diferente. Fabiola, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Bom dia! Que bom tê-la aqui conosco. Cris Nunes, bom dia, seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 15. E nós vamos falar sobre decisão, escolha. Mudança na nossa vida é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. É algo que eu sempre tenho batido na tecla aqui no Café com Pão, né? Tudo na nossa vida é uma questão de decisão, tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15, no verso 11. E nós vamos ler juntos essa palavra. Amém? O áudio tá bom? A transmissão tá boa? Eu acredito que sim, né? Que quando não tá muito bom, as pessoas já reclamam logo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Para explicar, deixa eu pegar minha caneta aqui que fica mais fácil para eu acompanhar. Para explicar melhor, ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, o filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então que um fazendeiro local deu-lhes um trabalho na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. O jovem estava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado filho.
Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa junto do seu pai. Aleluia, essa palavra abençoada, né, do filho pródigo. Rosa, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Alice, bom dia, seja bem-vinda. Essa palavra do filho pródigo, uma palavra bastante conhecida, mas que precisou deste filho, né, ele tomar algumas atitudes na vida dele. Então esse menino, a gente trazendo para o contexto de hoje, para os nossos dias de hoje, né? Quantas vezes nós na nossa vida tomamos decisões, atitudes inconsequentes, impensadas, sem a direção de Deus, acreditando, achando que nós estamos tomando a melhor decisão, né, da nossa vida. E aí nós tomamos decisões sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus e acabamos entrando em situações terríveis. Alex, seja bem-vindo, meu filho, ao nosso Café com Pão. E aí quando a gente toma, né, essas atitudes inconsequentes, sem a direção de Deus, as coisas começam a dar errado. E aí a tendência é nós queremos fazer o quê? Remendar. A tendência é nós queremos ficar fazendo consertos, né? Assim, escondendo uma coisa aqui, uma coisa ali, remendando aqui, encobrindo outra ali, né? A tendência do homem natural, ele é assim, né? Toma decisões, atitudes inconsequentes, sem direção de Deus, e aí depois quer ficar colocando remendo em situações, né? Mas a palavra do Senhor diz que não tem jeito colocar remendo. Não dá para colocar um remendo em algumas situações. Não dá para você pegar um jarro de barro rachado e fazer um remendo ali, porque rapidamente esse remendo vai ser revelado, vai ser mostrado, né? A rachadura vai continuar acontecendo. Luciana Fante, bom dia, paz do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas estão paralisadas fisicamente e espiritualmente, né? Elas estão andando em ciclos viciosos, parece que a gente está sempre, algumas pessoas estão sempre vivendo a mesma situação, não tem alvos, não tem direção, não está focada em nada, até querem mudança. Elas percebem que precisam de mudança, mas não tem alvo, não tem direção, não tem foco, sabem que precisam de mudança, mas não tomam uma atitude para que essa mudança aconteça em sua vida. E assim foi a situação desse filho pródigo, né? Ele mesmo decidiu sair da casa do pai, ele mesmo decidiu tomar uma atitude inconsequente, ele gastou inconsequentemente toda a herança, né? Todas as bênçãos que o seu pai tinha entregado a ele. E aí quando ele olhou, ele viu que ele estava num ciclo sem saída, numa situação que ele não via solução para o problema dele. Então nós vamos ver 4 passos para uma mudança estratégica, para uma mudança total, para uma mudança radical na nossa vida. Eu acho bom você anotar isso aí para você aprender e quem sabe ensinar isso a outras pessoas, né? Então o primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança. Ah, Jesus, como isso é difícil. Como é difícil as pessoas de hoje em dia, com seus orgulhos, sua arrogância, sua prepotência, sua presunção, a sua teimosia, reconhecer que precisa de mudança. Filhos, nós necessitamos de transformação, nós necessitamos de mudança todos os dias da nossa vida. Se você não precisa, me ensina o caminho, porque eu sou dessas que preciso reconhecer todos os dias que eu preciso de mudança. Então lá em Lucas 15,
No versículo 17, olha o que aconteceu. Então ele caiu em si. Ele voltou ao seu juízo, em algumas traduções está dizendo. Ele perdeu o juízo e de repente, quando ele caiu em si, o juízo voltou, a ficha caiu, a lâmpada acendeu, ele se viu numa situação, o que eu estou fazendo aqui? A ficha caiu e aí ele reconheceu a necessidade de mudança ali naquela situação. Ele só teve a vida restaurada ali, o princípio da vida restaurada dele, porque ele teve essa hombridade, né, de reconhecer, de se humilhar e dizer assim: eu estou errado, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar as minhas atitudes. Agora, filhos, tem muitas pessoas que precisam de mudança, reconhecem a sua mudança, mas não tomam atitude. Olha lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai a si mesmo, se vocês realmente estão firmes na fé. Passam por prova, sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês. Olha, uma pergunta aqui que vai sendo feita. Examine você a si mesmo. Vocês estão realmente firmes na fé? Vocês estão passando prova, mas vocês permanecem firmes? E vocês se sentem cada vez mais o poder e a presença do Espírito Santo dentro de você? É um questionamento. Abre aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 13, versículo 5. Examine a você mesmo. Como está a sua vida? Então nós aprendemos aqui que o primeiro passo para viver uma vida profunda mudança é reconhecer, se examina. Vê se tem algo aí dentro de você que precisa de mudança. Se tem algo aí dentro de você que precisa de mudança, e eu acredito que tem, então bora para o segundo passo, né? Tem gente que precisa e até sabe que precisa da mudança, mas aí não está aberto às mudanças. Diane, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Nós precisamos estar abertos a mudanças. Nós precisamos querer essas mudanças. Só reconhecer que nós precisamos, mas não realmente entender e começar a colocar em prática, querer que essa mudança aconteça em nós, são duas coisas distintas. Tem gente que sabe que precisa do dinheiro, mas não toma uma atitude de trabalhar. Tem gente que sabe que precisa da cura, mas não toma o remédio certo para ser curado. Então tem gente que sabe que precisa de mudança, mas não está aberto, não quer abrir mão de algo da sua vida para que essa mudança aconteça. Não está disposto a fazer um sacrifício a mais para que essa mudança aconteça na sua vida. Então lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, vai dizer assim: entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valioso, agora lancei-as toda fora, a fim de poder colocar a minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo. Eita! Sabe qual é o nosso problema, queridos? Que nós colocamos muitas coisas como primeiro lugar na nossa vida. Nós colocamos muitas outras coisas como lucro, como ganho, como objetivo. Nós consideramos muitas outras coisas como refúgio.
Mas nós não conseguimos considerar os ensinamentos de Cristo como o poder suficiente para todas as coisas na nossa vida. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu lancei tudo fora. O que antes eu achava que era muito lucro, muita vantagem, né? Muitas vezes nós temos aquela arrogância, daquela posição que a gente não quer, aquele achismo, aquela altivez, né? Que não se abaixa nunca para reconhecer que está errado. E nós estamos achando que nós estamos na vantagem de ser aquela pessoa. E muitas vezes aquilo não é vantagem em nada. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos da transformação de Cristo. Colocar de lado algumas coisas na nossa vida e entendermos e reconhecermos que nossa vida, ela vale muito mais a pena quando ela é vivida no ciclo da obediência, no ciclo da vontade de Deus. Então Paulo, para ser transformado em Saulo, ele teve que abrir mão de muitas coisas aqui na vida dele. Sabe, lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim, é como se alguém pusesse vinho novo em odres velhos. Odres velhos arrebentariam. Eu vou ler o 21 com vocês. Ninguém remenda uma roupa velha num pedaço de pano novo, porque o remendo repuxa e rasga a roupa velha, deixando um buraco. E como se alguém pusesse vinho novo em odres velhos, os odres velhos arrebentariam. Né? Quando vem coisa nova na nossa vida, não tem jeito manter aquela casca velha. Não tem jeito como manter aquela aparência velha, né? Cheia de defeitos, cheia de buracos, cheia de rachadura. Agora Deus pega aquela capa velha, aquela carcaça velha, aquela altivez, aquela arrogância, aquela prepotência, aquele nosso achismo, e Ele amassa tudo esse barro aí e faz um vaso novo. Porque se for colocar coisas novas dentro do velho eu, não vai aguentar, não tem como colocar remendo aí. Mas agora Jesus vem e ele diz assim, olha, eu quero te fazer novo, para que esse vinho novo que eu estou colocando dentro de você, na hora que ele fermentar, na hora que ele der pressão, você resista e não estrague. Sabe, Deus tem disponibilidade de nos fazer novos todos os dias. Nós é que não temos a disponibilidade. Nós é que não queremos o novo de Deus. Nós é que não queremos ser refeitos por Deus. Porque muitas vezes nós queremos nos manter numa posição de orgulho. E eu vou te falar uma coisa, Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nessa nossa atitude. Esse prazer ele é só nosso. Talvez nem as pessoas que estão à nossa volta tenham alegria e prazer, contentamento com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Somente nós mesmos é que vemos e queremos manter uma posição que não nos leva a lugar nenhum. Então nós precisamos estar abertos e dispostos a ter mudança. Não adianta apenas reconhecer a necessidade de mudança e não se abrir para as mesmas. Nós precisamos reconhecer. Sabe, queridos? Ali nesse capítulo de Lucas, capítulo 15, no verso 18, depois dele reconhecer que ele precisava da mudança, o que ele fez? Ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Ele tomou uma decisão de, partiu, não vou ficar na mesma não. Não vou ficar nessa situação que eu tô não. Porque na presença do meu Pai não vai faltar nada para mim. Na presença do meu Pai tem vida e vida em abundância. Creuza, seja bem-vinda, querida, ao nosso Café com Pão. Então eu preciso estar disposto a me levantar e lutar pelas mudanças na minha vida. Para alcançar as promessas de Deus, eu preciso estar disposta a viver algo novo. E às vezes para viver algo novo,
nós precisamos voltar atrás em atitudes erradas que um dia nós tomamos. Decisões erradas que um dia nós entramos nela. Sabe, nós vemos hoje jovens, tantas pessoas, adultos, né? Tantas pessoas tomando decisões erradas, achando que estão certas, achando que está fazendo bom, mas tomam decisões erradas. E depois, quando chega lá na frente, se vê numa prisão, numa cadeia e uma dificuldade tão grande que não vê saída para aquela situação que entrou. Ou seja, um vício, ou seja, um relacionamento fora da direção de Deus, ou seja, sair ou entrar em um lugar onde Deus não te direcionou. Sair da casa do Pai significa tomar atitudes fora da direção de Deus. E quando nós tomamos atitudes, decisões fora da direção de Deus, a derrota, as percas é certa. No começo parece tudo bom, não foi assim? O filho pródigo pegou o dinheiro, encheu o bolso, foi para o mundo, gastou com farra, gastou se divertindo, mas de repente tudo aquilo acabou. Aquela alegria foi momentânea, foi passageira. E de repente veio a fome. E ele se viu aonde? Dentro do chiqueiro dos porcos, querendo comer a comida dos porcos, passando fome, e nem a comida dos porcos ele podia comer porque ele era negado. Não é assim que a vida de uma pessoa no vício entra? Ela começa gastando o dinheiro que tem nos vícios, na bebida, nas drogas, ou num relacionamento que ela quer apresentar o que ela não tem. Daí a pouco o dinheiro vai acabando, porque não vai dar conta, né? Não vai dar conta de trabalhar e começa a furtar. Daí a pouco tá tão viciado, né, que começa a vender as coisas dentro de casa, começa a roubar, e daí a pouco vai parar na cadeia e se vê numa situação tão terrível. Não só nos vícios, mas também em outras atitudes, outras decisões que tomam na vida. E aí, para voltar, para arrumar forças, para se levantar, para se consertar, para se tornar odre novo, vaso novo, é só com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque sozinho é muito difícil. É na dependência de Deus. Verdadeiramente é na dependência de Deus. Sabe, lá em João 15, versículo 5, vai dizer assim, ó: eu sou a videira verdadeira, vocês o ramo. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, produzirá muito fruto. Sabe, queridos, muitas vezes nós tentamos mudar algo na nossa vida e não conseguimos porque nós estamos tentando mudar com as nossas próprias forças, na força do nosso braço. Mas o grande segredo da mudança, sem dúvida, é estar agarrado na videira verdadeira. A verdadeira conquista, trajetória de mudança na nossa vida. E que nós vamos ver essa mudança. E que as pessoas que estão à nossa volta vão ver essa mudança. E que Deus vai ver essa mudança na nossa vida. É só agarradinho com a videira verdadeira. É só agarrado em Jesus Cristo. É só agarrado em Jesus Cristo. Então, queridos, vamos analisar. Nós começamos esse estudo dizendo assim: analise cada um a si mesmo. Eu posso citar algumas coisas aqui, como eu citei: drogas, relacionamentos, trabalhos, né? Que às vezes as pessoas ficam chateadas num trabalho e pede conta daquilo ali. E acaba entrando em situações que depois vai ser difícil de sair por causa de decisões e atitudes impensadas, fora da direção de Deus. Mas você, analise a você mesmo. Que Deus tem, qual é o chamado, qual é o propósito, quais são as bênçãos, qual é o futuro que Deus tem para você.
E qual é a decisão que você tem tomado? Permanecer na casa do Pai? Ou tem pensado em sair da direção de Deus? Ou já tem saído da direção de Deus? E aí agora nós precisamos, quando saímos da presença de Deus, de uma grande decisão, de uma grande transformação, de mudança, decisão de mudança, escolha. Ou permanecemos no orgulho, na arrogância, na prepotência, ou permanecemos fazendo as mesmas coisas, ou tomamos uma atitude de mudança para que as coisas verdadeiramente se transformem na nossa vida. Verdadeiramente, quando as coisas começam a se transformar na nossa vida, nosso território muda, as pessoas que estão à nossa volta muda, a geografia que está à nossa volta, a mudança, as pessoas se sentem mais felizes e automaticamente nós vamos estar mais felizes fazendo outras pessoas felizes. Então essa transformação, essa mudança, ela depende de mim e de você. Na minha vida, só depende de mim. Na sua vida, só depende de você. E aí quando você decide, se levanta, arranja força, busca força no Espírito Santo de Deus, porque Ele nos sustenta, Ele nos põe de pé, Ele nos guia, Ele nos direciona. As coisas mudam radicalmente para a nossa vida. Sabe, é muito gostoso viver na presença de Deus, na casa do Pai. É muito bom viver na direção de Deus, nas decisões de Deus, no centro da vontade de Deus. Porque nós sabemos que mesmo nas provas, mesmo nas lutas, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo coopera para o nosso bem. Mas quando nós podemos estar num palácio, fora da presença do Senhor, que não vai ter alegria, satisfação, não vai ter felicidade. Deus é o centro das nossas vidas, Ele nos direciona. Então decida hoje ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Levanta-se, toma uma atitude e vai em busca do Pai. Porque na casa do Pai é o melhor lugar. Na presença do Pai é o melhor lugar para nós estarmos. Eu espero verdadeiramente que essa palavra tenha falado ao seu coração. Nós estamos quase chegando no final de 2020. Nós já passamos do meio, estamos para o final de 2020. E eu quero trazer a sua memória. Sabe, no início do ano nós fazemos planos, projetos, alvos. Mas para muitos desses planos, desses projetos, desses alvos acontecerem na nossa vida, nós precisamos de tomar atitudes. E entra ano e sai ano, nós repetimos os mesmos alvos, os mesmos objetivos no início do ano, porque nós não alcançamos ele no ano anterior. E se nós não alcançamos ele no ano anterior, não foi porque Deus não quis que nós alcançássemos, mas foi porque nós não tomamos as atitudes certas. Então pense nisso, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, na beleza da tua santidade. Nesta manhã, Pai, na beleza da tua santidade. Exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua graça, o teu poder e a tua glória em cada coração aqui. Pai, mostra-nos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Em que área da nossa vida que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de transformação. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos dispostos, Pai, a mudar, a tomar decisões assertivas, a nos levantar, Pai, a tomar atitude para que essas mudanças aconteçam na nossa vida. Mas, Senhor, sem a tua presença nós não conseguimos, nós somos fracos. Espírito Santo, enche-nos do teu poder, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento e guia-nos, Pai, pela vereda da justiça. Guia-nos, Pai, pelos teus caminhos. Senhor, que nós temos certeza que quando o Senhor nos guia nos teus caminhos, nós chegaremos às águas tranquilas. Pai, no nome de Jesus, eu coloco as pessoas enfermas em tuas mãos. Eu repreendo toda enfermidade.
no nome de Jesus. E nós damos uma ordem no mundo espiritual, que dentro de poucos dias nós não ouviremos mais falar em Covid-19 nos céus do Brasil. E nós damos também uma ordem no mundo espiritual, que se estabilize as finanças do Brasil e que as nações da terra voltem os olhos para o Brasil e vejam quão grande é a prosperidade deste povo. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus possa estar abençoando a sua semana, que você tenha uma semana de paz. Se você está em Colatina, amanhã às 19h30 temos culto na Tabernáculo de Adoração e no final de semana, sexta, sábado e domingo, teremos uma grande festa, de aniversário de 12 anos da Igreja Tabernáculo de Adoração. Sexta-feira, festa dos tabernáculos. Sábado teremos unção pastoral. No domingo teremos fechamento da nossa festa. Então você é nosso convidado. E nos dias 9, 10 e 11, no outro final de semana, nós teremos encontro face a face com Deus. Então, se você ainda não passou pelo encontro ou tem vontade de passar pelo encontro, nos procure para que você possa estar fazendo a sua inscrição para esse encontro, que vão ser 3 dias maravilhosos na presença, face a face com Deus, tá bom? Vá no nosso canal, Café com Pão, canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, compartilhe por lá as palavras, tem muita palavra boa lá. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, um super beijo e até amanhã, se o bom Deus permitir, no nosso Café com Pão.